Irmão, aí você, como é que você teve o encontro com Cristo? Aconteceu como, assim? Resume aí pra gente em poucas palavras. Bom, até eu chegar o meu encontro com o Cristo tem uma trajetória nesse mundo musical, né? Aos meus 14 anos, em 2004, eu começo ali a ter contato com a música. Meu pai e meu tio tocavam violão, gostavam de música popular brasileira, música pop rock, música internacional. E eu lembro que eu ia para a casa do meu pai e lá tinha um violão e ele ficava me ensinando ali algumas músicas. Meu pai gostava muito de Amado Batista, eu me lembro, então ele ficava tentando me ensinar as músicas. E dali eu comecei a minha trajetória musical e depois dali, né, no bairro onde eu morei, eu tive muitas amizades, muitas influências nessa área musical, certo? Eu lembro de um cara que me emprestava um violão, eu não tinha violão, só tinha o violão do meu pai que ficava lá na casa dele, então quando eu vinha para... Meu pai era separado da minha mãe, né? Então, quando eu ia passar o final de semana lá no meu pai, eu brincava com o violão dele e quando voltava para casa não tinha violão e eu me lembro de um cara chamado Vando, que ele emprestava o violão. Teve outro cara também chamado Rafael, que aprendeu muito comigo ali. Teve um cara chamado Magnaldo, que foi uma das grandes influências na minha vida, assim, em estilo, para estudar, porque eu me lembro que ele fazia conservatório, a gente tocava junto em projetos sociais, então ele foi uma influência muito forte assim para mim a estudar, o jeito dele tocar, ele tinha ele ainda tem, né? Se ele estiver vendo essa live aí, eu ficava muito impressionado com o jeito dele bater nas cordas, a mão rítmica dele é muito massa, assim, muito massa. E teve muitos outros caras, né? Eu lembro do Coroa Mundinho, que eu ando até hoje lá, tocava uma música muito empenada e aquilo era muito difícil para mim na época. Lembro do Janinho também, que a gente era fãzaço do Scorpions aí, eu lembro. A gente ia lá pra casa dele, a gente ficava curtindo Scorpions, tentando tirar um cover. Meu grande amigo Mazinho, que foi o cara que começou comigo ali fazer gravação caseira, a gente se reunia num quartinho lá na casa do Mundinho para fazer gravações e ali a gente tentava ali fazer alguns covers, gravar. Tive também uma passagem pela Igreja Católica e ali também fiz amigos, fiz parceiros da música ali. Eu lembro muito bem de Marcos, Manuel Corrêa, famoso Chocolate, Zé Carlos, que a gente sempre para tirar um som. Minha irmã, minha irmã gostava muito de música flashback, locutora, minha irmã Valtânia, se ela estiver ouvindo aí, um cheiro, um abraço aí para ela. Então, é, tem toda essa trajetória até eu chegar a Cristo, né? Tem todas essas influências, e aí eu bebi muito da música brasileira, né? O pop bebê, e comecei a beber também da música internacional, a escutar muita música de fora aí, da gringa, e isso foi fazendo parte da minha trajetória musical, né? E aí, diante de toda essa trajetória apenas musical e de amizade, eu olho hoje para trás e vejo que minha mãe também, ela me levava às vezes para a igreja, eu ia participar de alguns cultos, eu lembro muito bem que ela estava lá cultuando e eu ficava debaixo do banco dormindo, eu lembro muito bem disso, né? Criancinha, Rapaz, adolescente, eu lembro muito bem disso. E o tempo se passou, né? Passou, eu não aceitei a Cristo cedo, assim. E o tempo foi passando, e na minha juventude, né? Eu comecei a fazer parte de uma igreja evangélica que tinha lá no meu bairro, Nova Vida, que foi o bairro que eu me criei, morei 19 anos ali, cresci ali, certo? E comecei a fazer parte dessa igreja evangélica. Ali comecei a servir com o dom que Deus me deu, o dom de tocar, o dom da música. Comecei a acompanhar os hinos da harpa com os irmãos.
uma irmã que queria louvar uma música no violão, na guitarra. Então eu servi ali alguns anos naquela igreja. E tinha alguns amigos que era da cena musical evangélica, que queriam fazer alguns projetos, e lembro muito bem do nosso amigo e irmão Cleferson, irmão lá comigo na Igreja Batista Nova Vida, e me chamou para fazer parte de um projeto chamado Projeto Eclesia ali, banda Eclesia, onde a gente tirava alguns covers de músicas do rock cristão ali. Lembro que a gente tirava uns covers daquela banda Aster 7, talvez muitos não conheçam, mas era uma banda da cena na época. Isso ali mais ou menos no ano de 2008 a 2010, mais ou menos.